Amigos, a minha saudação, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora de mais um encontro nosso, mais uma entrevista do dia aqui na TV Serra, a minha, a sua, a nossa TV, a TV da comunidade de Farroupilha. Nossa gente se vê por aqui e todos os dias a gente está aqui juntos, sempre com pautas, com convidados nos estúdios. É o nosso telejornalismo local, olhando os assuntos, as questões da comunidade, o nosso dia a dia. E olha que tem coisa que acontece na comunidade de Farroupilha também, na região, no Brasil, então nem se fala, e pelo mundo também muitos acontecimentos que de uma forma ou de outra sempre acabam interferindo, mexendo com a nossa vida. Canais 26 e 526 da NET Claro para a região cobertura Farroupilha, ainda pelas mídias digitais, no Facebook, TV Serra Farroupilha, o nosso canal no Instagram, também tem o nosso canal no YouTube e ainda tem o nosso site www.tvserra.tv. Só isso, ali você vai encontrar as notícias do dia e também um streaming com a programação 24 horas. Então o que passa nos canais da NET está simultaneamente na internet. Onde tem net, tem TV Serra ao seu alcance. Bem, hoje novamente recebo aqui nos estúdios da TV Serra a presença do colega jornalista, escritor, também palestrante e agora celebrante de casamentos, o colega Eg Baldasso, que vem para bater um papo conosco, esteve em Farroupilha também há alguns dias, numa palestra do SESC, promovida pelo SESC, A Vida Continua. Há algum tempo a gente conversou com o Eg aqui sobre a questão de livro, lançou um livro, enfim, nós vamos conversar muito com o Eg sobre diversos assuntos, porque o Eg é daqueles profissionais completos que a gente pode tratar qualquer temática. Eg, obrigado pela presença, bem-vindo, tudo bem? Obrigado, tudo ótimo, Leandro, pessoal da TV Serra, pelas palavras também, porque eu fico nessa dúvida, será que eu sou bom em muita coisa ou eu sou ruim em tudo e eu vou indo para qualquer lugar? Né? Brincadeiras à parte. Os bons vão ampliando os seus horizontes profissionais, né? Obrigado mesmo, e falar contigo é falar com Farroupilha, então eu sempre falo que estar aqui e me comunicar com o farroupilhense é fantástico, porque tem muito assunto sempre, tem muita coisa bacana para falar da nossa cidade. Com certeza. Bom, o Eg, para quem não sabe, mora em Porto Alegre, passou um período trabalhando na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, agora já não mais na Assembleia, mas você não arredou o pé de Porto Alegre, né? Não, e vai ser difícil sair de lá, pelo menos por enquanto, por todos os quesitos profissionais, sim, pela ligação que a gente acaba fazendo, até mesmo de relacionamento, a namorada de lá também. Mas tudo o que aconteceu na minha vida nos últimos, pelo menos 4 ou 5 anos, eu fiquei 7 anos na Assembleia. Certo. Nos últimos 4 ou 5 anos, todas as portas que se abriram foram em função de contatos feitos lá. Editora de livro, contatos para assumir as palestras, algumas redes que se apresentaram a partir da própria política, que abre muita porta também. Então gosto muito de Farroupilha, sou daqui, quase toda semana estou na cidade, mas por enquanto, sou porto-alegrense de endereço e ficarei por lá por não sei quanto tempo. Eu nunca te fiz essa pergunta, agora me deu curiosidade em fazê-la. Há 7 anos, quando tu fosse a Porto Alegre, um profissional do interior do estado, tu és natural de Carlos Barbosa, mas tem a ligação de Barbosa também. Barbosa também, mas enfim, natural aqui de Farroupilha, tem a oportunidade profissional de trabalhar em Porto Alegre. Como é que foi aquele começo? Foi difícil, tem uma quebra de cultura muito diferente do que é a vida interiorana para uma vida profissional na capital? Sim, mas felizmente uma boa característica minha é a fácil adaptação a alguns cenários. Moldável. Eu chego no lugar, eu sempre vejo quem é que comanda, quem é que tem poder, quem é que só obedece, quem tem algum tipo de referência maior. Eu faço algumas leituras de pessoas, assim. Então, a partir dessas leituras, me defendo e tento colocar o meu trabalho. Porque quem chega do interior tem aquela coisa, que é esse cara aí? Trabalhava numa rádio de interior, trabalhou no jornal de interior. Nós somos da capital. Sim. E eu nunca me esqueço, Leandro, tu me falou, eu lembrei agora de um episódio, o então deputado estadual Alexandre Postal, hoje presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Com toda a sua, na época, sim, com o 6º mandato na Assembleia, eu trabalhava para a bancada do partido dele, e eram ele mais 7 deputados, então seriam meus 8 chefes, e ele me chamou um dia no gabinete dele, Baldasso, me chamava de Baldasso, sobe aqui, ele tem a voz grossa. Sim, grossa, vem aqui no meu gabinete. Exato. Preciso te falar uma coisa, tia. Tu tá aqui, na época fazia uns 5, 6 meses.
Tu tá aqui, chegou sem alarde, como um cara do interior, muitos tripudiaram, esse cara não vai durar. Pô, tu faz um trabalho aqui que não deixa a desejar para nada quem é da capital, quem veio da RBS, quem veio de Correio, tal. Quero te parabenizar pelo trabalho e tal. Então, me dê a liberdade de me contar um elogio que me fizeram para tentar te explicar isso. Porque a gente chega lá, sim, com um rótulo de interiorano, de serrano. Tem um carimbo. Tem o carimbo. Esse cara não sabe trabalhar aqui, esse cara é do interior. Não sei se é preconceito, não sei se são vivências anteriores, mas tive, sim, essa dificuldade, essa resistência de algumas pessoas. Mas, como eu falei no início da resposta, essa minha facilidade de adaptação souberam fazer com que eu me protegesse de algumas pessoas que queriam talvez até me derrubar, porque a política tem muito isso. É muito dinâmico. Tem muita gente querendo teu lugar, sim, muita gente querendo teu cargo, muita gente achando que tu tá lá por causa de uma ou outra situação, a não ser pelo profissional. Eu nunca me esqueço que na virada das legislaturas, a 55ª, que é quando eu participei a primeira vez, para a atual, que é a 56ª, eu troquei, entre aspas, de deputado ao qual eu estava ligado. Sim. O deputado Boécio, que me levou para lá, não se reelegeu. E eu fiquei, digamos, solto. Eles chamam de guarda-chuva. Fiquei sem o guarda-chuva. Eu não estava com um deputado que me indicava, sim, como cargo de confiança. Mas estava na bancada do partido. Estava na bancada. Então, na assessoria da bancada. E nessa virada eu precisava me ligar a um deputado ou me manter. E me mantive, então, ao deputado, então, Carlos Búrigo, que vai agora, concorre, inclusive, à reeleição. E um dia um amigo meu falou, mas então tu tá filiado, trabalhando no partido? Eu falei, não sou filiado. Mas então como é que tu continua na Assembleia? Eu falei, porque trabalho eu sou profissional, sim, sabe? Eu tenho meu trabalho, tenho minha reputação que eu acabei criando lá. Então, felizmente, não precisei me filiar, não fui um político, não sou um político. Trabalhava até maio desse ano para a política. Sim. E agora, felizmente ou infelizmente, enfim, a vida me levou para outros lugares. Mas foi uma experiência fantástica que até jamais vou abrir mão. São muitos meandros da própria Assembleia, porque o poder é um dos poderes constituídos do Estado e depois tem uma ligação muito forte também com o Poder Executivo e alguma coisa com o Judiciário também. Completo. Né? Não existe diferença. A única diferença é que ali na Assembleia e no Executivo, quando é o cargo do governador, precisa se eleger. Porque todos os poderes, o Judiciário, seja no TJ, seja na própria Defensoria Pública, promotoria, na promotoria do Ministério Público, todo mundo vive fazendo política. É o mesmo tipo, às vezes, de poder, até a questão de exacerbar esse poder, sim, de chegar nos mesmos assédios morais, algumas coisas ruins que existem nesse meio. Todos os poderes vivem mais ou menos no mesmo patamar. A diferença da Assembleia é que é por eleição e alguns cargos de comissão, e no TJ, em outros lugares, é por concursos públicos, mas também tem cargos de comissão nesses lugares que vivenciam mais ou menos a mesma realidade. Bom, você disse que a partir de maio a vida te levou para outros caminhos. Tu já tinha essa vertente forte da escrita, né? Publicando três livros já, né? 3 livros publicados e agora uma nova atuação, a área como palestrante também. A palestra surgiu meio que junto com os livros, Leandro, porque eu lancei o Uma coisa anda junto com a outra. Lá em 2017, no final de 2017, eu lancei o Sequência de Rabiscos. Certo. Só querendo fazer aquilo, só querendo ter um livro com o meu nome na capa, que era um grande sonho. Aí as escolas começaram, tu fala para os alunos como é que é ser escritor, conta tuas histórias. Gostei, fui, achei bacana, lancei a palestra para os adolescentes. Então, durante 2017, então no final, 2018 inteiro, 2019 algumas coisas. E nesse meio tempo surgiu a vontade e a provocação também de algumas pessoas de a palestra que eu fazia para os adolescentes também ser feita para os adultos, público geral. Sim. Claro que daí com outra temática, com a nossa, né, o nosso cotidiano, as nossas pautas, enfim. Criei a palestra Invente uma Vírgula, lá no final de 2018, que trabalhei durante 2019. E a pandemia foi o problema que foi para todo mundo, porque paralisou todo esse meu sonho, todo esse meu projeto. A ideia de sair da Assembleia lá em 2020 teve que ser abortada em função financeira, porque não ia ter do que viver. Fiquei na Assembleia e daí agora, nessa retomada, precisava então ver, será que eu continuo, será que eu não continuo, como é que eu faço? E felizmente o projeto que ficou suspenso teve interesse de outras pessoas, enfim, não era só o meu interesse de ser um palestrante. E o Sesc também, por exemplo, agora, nos últimos dias, que trouxe a minha palestra então para a Farroupilha, que é a tua terra natal. Exato. A terrinha. A terrinha com o Cindy Lojas, que é essa palestra nova que eu intitulei, eu tinha que achar um... Ela foi lançada em Farroupilha. Foi lançada em Farroupilha. Primeiro o trabalho foi em Farroupilha, agora tem uma sequência de Porto Alegre e Canela no mês de julho, com uma turnê, digamos assim, da palestra. Depois outras experiências que a gente vai ter,
que surgiram. Então, essa palestra surgiu porque eu precisava criar um fato novo. A palestra, em vez de uma vírgula, cumpriu o seu papel e já não cabia mais na minha atual. Sim. Eu já não sou o cara que criou aquela palestra lá em 2018. Já mudei completamente em alguns sentidos. Então, queria alguma coisa nova. E eu tive, então, a hospitalização com o Covid, com a Covid-19, que me marcou muito, foi muito difícil, uma experiência que a gente fica sempre, será que vai, será que fica, como é que vai ser? E no Chegou no medo, teve medo. Teve muito medo, Muito temor. bati na porta de UTI, Sim. aquela coisa, só que a gente tende, as experiências ruins da nossa vida, de tentar deixar de lado, esquecê-las, né? E eu tentei fazer isso. Mas não a gosto de borracha não lembrar. apaga, a borracha não apaga. E eu não gosto de lembrar daquilo que foi uma angústia. Saber, se eu fosse pra UTI, quem ia dar notícia pra minha mãe que eu não ia mais me comunicar, foi muito angustiante. Então eu queria esquecer aquilo. Só que quando eu lancei o Era Crônica que me faltava, a última vez que a gente conversou, Certo. eu falei algumas coisas dessa experiência durante os bate-papos que eu fiz. E para minha surpresa, não foi nenhuma, nem duas, nem três, foram muitas pessoas que, ou na dedicatória, ou conversando comigo depois, ou ainda durante o evento, tanto Farroupilha, Carlos Barbosa, Caxias, Porto Alegre, vários lugares que eu fiz os lançamentos, as pessoas vinham e me falavam, aquela hora eu chorei, aquela hora eu me emocionei, porque eu perdi meu pai, porque minha mãe viveu isso e saiu, porque eu tive lá, daí eu comecei Mexeu com a vida de todos. Eu pensei, mas tia, aqui tem algo que conecta as pessoas, que é o que eu sempre quis fazer em todos os meus trabalhos, conectar gente. A minha experiência servir para ti de alguma forma, a tua servir para mim e a gente trocar, para todo mundo crescer junto. Criando sinergia. E daí eu pensei, aí veio aquela autocrítica, tá bom, Eike, mas tu viveu isso, só que teve gente que foi pra UTI, teve gente que ficou meses numa UTI. Teve gente que partiu. Daí, exato, fiquei aquela autocrítica, tá, mas quem sou eu pra contar uma história que talvez não seja... E daí voltei a mim e pensei, tá, mas isso aqui não é uma competição de dores, de quem sofreu mais, quem sofreu menos, quem viveu, quem morreu. É simplesmente um assunto que junta as pessoas, une, talvez pela emoção, e tem alguma coisa a ser trabalhada aqui. Então, a partir disso, comecei a montar a palestra A Vida Continua, que não tem só a Covid, mas todo um pano de fundo de histórias que eu colhi ao longo da minha vida que falam sobre isso, como as pessoas tiveram forças para continuar, como as pessoas lidaram com situações, e isso fez elas crescer muito na vida. Então, a palestra A Vida Continua vai um pouco para esse lado, que quer queira, quer não, se mistura com aquela questão de humanização que eu tento também trabalhar tanto nos meus textos quanto nas minhas palestras, para a gente conectar com o ser humano que somos, óbvio, mas também com os outros, seja por fazer o bem no nosso dia a dia, por continuar em momentos difíceis, não abrir mão de nossos valores, da nossa família. E voltando com o resgate da Covid, que é o que nos mexeu talvez principalmente nesse período todo, o que é que a gente tem de mais importante? Que é a família, é o que tem em casa. É a base. É a base. É a base. Então, posso ser repetitivo em algumas vezes, posso parecer clichê, mas jamais vou abrir mão de falar da família, desses motivos nossos que durante a pandemia ficaram tão exaltados. Claro que a questão da Covid, a pandemia afetou muito a nossa vida, mudou a nossa vida. Por um período a gente ficou perdido, talvez ainda a gente está tentando se reencontrar, mas foi um grande fato. Mas eu vejo que esse tema, A Vida Continua, ele se encaixa também em tantas outras ocasiões. Por exemplo, vai chegar um momento da vida que a gente vai perder um familiar, vai perder um pai, uma mãe, vai perder a esposa, o esposo. Chegar um momento da vida, pode chegar um momento da vida que você tinha um relacionamento, perdeu aquele relacionamento, e aí o que vem junto com tudo isso? Estou dando alguns exemplos, tem tantos outros, né? O desânimo, a desesperança, né? Tu não tem mais esperança, tu não tem mais coragem, não tem mais vontade, mas a vida vai continuar, a vida vai te ensinar a viver. É isso, né? Vai, tu tá completamente certo, e ela vai te trazer motivos. Pode parecer que não, até um dos convites que eu fiz para a palestra que teve em Farroupilha para uma amiga minha, ela falou, mas tu trata do luto na palestra? Eu falei para ela, não, acho que não. Até então não era uma ideia. Sim. Daí eu fiquei pensando comigo mesmo, porque eu sou muito provocado, eu adoro essas provocações, e eu falei comigo mesmo, tu fala de luto há 21 anos, que é desde que eu perdi meu pai. Então tudo que eu carreguei a partir de lá, tudo que eu vivenciei, teve um pouco de luto ali envolvido. Sim. A falta, a ausência, o querer falar e não poder. Como querer dar um abraço e não poder. Né? Como seria com o pai aqui, como é que... eu falo de luto sem me dar conta há 21 anos. Então, sim, também tem luto nessa palestra, porque todo mundo já tem ou vai ter, como tu falou. E a vida vai ter que continuar. E se a gente não continuar, a gente vai dar razão a essa depressão, essa tristeza que é completamente
inerente ao ser humano, é nosso direito sofrer também. Todos os dias um pouco, quem sabe, ou menos ou mais, dependendo do que a gente está vivendo ali. Só que todo mundo que passa por motivos pesados, por sofrimentos bem difíceis de lidar, também cria uma força que às vezes nem percebe. É isso que eu gosto de falar na palestra Vida Continua também. Talvez a gente não parou para fazer, é uma ousadia minha querer que tenha essa reflexão a partir da palestra. Muita gente ficou pelo caminho. Muita gente não conseguiu chegar e a gente chegou. Talvez a gente não se deu conta. E nós estamos aqui. Tu entende? A gente talvez não se deu conta da força que a gente teve. Sim. De enfrentar luto, de enfrentar a capacidade perda. de resiliência. Tu entende? Então, todos nós somos muito fortes por isso. Mas na minha família não teve. Que bom, porque não teve, mas teve familiar, teve amigos, com certeza. A gente perdeu recentemente aqui o nosso amigo Ricardo Ló de uma forma completamente besta. Como continuar para a família? A gente não tem uma ligação tão forte, embora fôssemos muito amigos. Mas não é aquele dia a dia da convivência que a família tem. A família precisa achar motivos para continuar, seja na história bonita do Ricardo, no legado que ele deixou. A gente precisa se apegar a algumas coisas. Às vezes é mais difícil? Tem gente que perde filho e me fala, como é que tu vai falar agora que eu tenho que ter motivo, se o meu motivo morreu? Eu falei, primeiro que eu não sou psicólogo e nem terapeuta. Eu sempre indico ajuda profissional, inclusive em todos os casos, inclusive esses. Mas tu vai ter que tentar buscar alguma coisa, ou tu vai se entregar. Quando eu estava na cama do hospital, e eu brincava com Deus, eu falava, meu amigo, não é assim que tu vai me levar. Não, tá na hora ainda. Tu vai me levar num dia que eu vou estar felizão, fazendo alguma coisa boa, e daqui a muito tempo. Não vai ser, porque eu falo, e na própria palestra dito, e falo isso também, quando eu tô mais ferrado na vida, seja por doença, por relacionamento, por qualquer coisa, trabalho, alguém me prejudicou, no momento mais difícil é que eu me conecto mais com Deus, e não é só minha exclusividade, as pessoas geralmente são assim. E eu falo, não é no meio de uma coisa ruim que eu vou embora, não é no meio de uma doença que eu vou deixar tudo para trás. Então me apego ainda mais à fé nesses momentos para que isso também passe. Então a vida continua também nesse sentido, não é que vai ser fácil, não é que vai ser rápido. A vida não é um mar de rosas. Não cara, um luto é muito difícil. E às vezes, eu estava numa oficina de escrita com uns adolescentes há um tempo atrás, e um menino dividiu comigo isso. Meu pai também faleceu, eu fico pedindo para ele como é que eu faço, porque eu não gosto de chorar, porque eu chorando, minha mãe chora, não quero ver minha mãe chorar. E eu falei pro rapaz naquela hora, cara, eu tenho uma notícia muito ruim para te dar. Nunca vai passar. Pode passar um pouquinho. Uma dor que ameniza, mas ela não some mais. Tem dias que tu quer só aquilo, tem dias que tu vai esquecer, mas não vai passar. Só que também tu tem que dar a oportunidade para a vida te deixar trazer as coisas boas que ela traz. Outras pessoas, ninguém vai substituir o teu pai, é óbvio que não. Mas tem coisas que vai chegar perto, em momentos legais, vai ter um tio, vai ter um amigo, vai ter uma namorada, um namorado, enfim. Coisas novas, boas são trazidas também pela vida. Então a gente tem que estar aberto para que elas aconteçam, não só ficar na depressão, só ficar naquilo que te suga a vida. Pelo contrário, tem que deixar, às vezes, quem partiu partir também na lembrança, para que as coisas boas cheguem. Não dá para prender a pessoa. Não dá, porque senão tu fica preso e a pessoa também acaba não conseguindo subir. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta, dando continuidade ao bate-papo com o colega jornalista, escritor, também palestrante, Eg Baldasso, que está aqui nos estúdios da TV Serra. Fiquem ligados, a gente volta em seguida. O Posto Camino de Farroupilha tem tudo para você e para o seu veículo. Gasolina comum, gasolina aditivada, gasolina Dura Mais, diesel S10, diesel S500, serviço de troca de óleo, palhetas para o seu para-brisa e loja de conveniência, com as bebidas na temperatura ideal para matar a sua sede. Nosso atendimento é diferenciado e prima pela qualidade para seu veículo e atenção ao cliente. Além de tudo isso, temos uma excelente qualidade de combustível em Farroupilha, proporcionando um ótimo rendimento e desempenho ao seu motor. E todo sábado, o Posto Camino faz a tradicional promoção de gasolina com um dos melhores preços da cidade. Posto Camino, na esquina da Rua Barão do Rio Branco, com Coronel Pena de Moraes. Aqui é o caminho do melhor combustível e do melhor preço. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui
Cooperativa Cindy Lojas Farroupilha. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Comer bem não precisa ser caro, mas precisa ser saudável e saboroso. A Divinas Marmitas Caseiras usa os melhores ingredientes e alimentos de qualidade para que você possa ter o melhor no seu prato. Todo dia um cardápio diferente, balanceado e preparado com a orientação de nutricionista para que a sua alimentação seja perfeita. De segunda a sexta-feira, tenha uma explosão de sabores em cada colherada. E para o final de semana, você pode pedir a sua marmita congelada e assim não se preocupar em cozinhar. Divinas Marmitas Caseiras, levando saúde em forma de refeição. A marmita perfeita para o seu dia. A Bitcom é mais que conexão na fibra, é experiência. Contratando os planos de 360 ou 240 MB, você embarca em uma aventura por mundos cinematográficos. São filmes, séries e desenhos online grátis para aproveitar com toda a família. Além de instalação isenta, sem fidelidade e sem consulta de crédito. Prepara a pipoca e nos chama no WhatsApp 0800 643 6590. Bitcom, internet de verdade. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
A comunidade de Farroupilha conta com uma moderna central de serviços de saúde do Círculo. De conceito premium, as instalações oferecem atendimentos diferenciados e mais serviços aos clientes da região. Com mais de 500 metros quadrados e localizada no centro da cidade, a Central de Serviços de Saúde do Círculo conta com confortáveis consultórios médicos, salas de coleta para exames laboratoriais, área de observação, ambulatório e central de vacinas. No próprio local, os clientes têm à disposição consultas médicas em diversas especialidades, como dermatologia, endocrinologia, pediatria, psiquiatria, ortopedia, ginecologia, nutrição, traumatologia e clínica médica. Um dos diferenciais importantes da Central é um serviço único na cidade. É o Centro de Cardiologia, que além de consultas realiza exames como eletrocardiogramas, teste ergométrico, ecocardio, entre outros. A completa gama de serviços para a saúde ocupacional e medicina do trabalho, como exames de audiometria, acuidade visual, espirometria e consulta clínica ocupacional, ganhou espaço especial. A Central de Serviços de Saúde do Círculo presenteia a Farroupilha e região com maior conforto e agilidade aos clientes. Este é o Círculo, cada dia melhor, mais conectado, mais ligado em você. Círculo Saúde, mais que um plano, saúde de verdade. Vem pra Fena Cave, cultura, gastronomia, shows pra celebrar. Fena Cave, de 7 a 24 de julho, no Parque Cinquentenário em Farroupilha. Patrocínio Lojas Colombo. Realização AM9 Produções. De volta pela nossa TV Serra com a entrevista do dia, telejornalismo local, os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha em pauta, em foco e em evidência. Hoje nosso convidado é o jornalista, o escritor, o palestrante também, celebrante de casamentos. Depois vou provocar ele sobre a questão de casamentos também, de uniões, né? Tá mudando muito, né? O mundo está andando de uma forma muito rápida. Isso não significa que a gente tem que mudar os valores principais da vida, os ideais da vida, mas ao mesmo tempo a gente tem que, eu gosto muito da palavra moldar, do verbo moldar. A gente precisa se moldar às realidades, né? Não dá mais para viver como a gente vivia há 30 anos, há 40 anos, ou como a gente via daqui a pouco há 10 anos, 5 anos. A vida vai mudando, as coisas vão... hoje está tudo muito rápido, está tudo muito dinâmico. Agora, a essência da humanidade, essa me parece que ela não muda. Eg, dentro desse teu tema, a vida continua, a gente vê hoje que as pessoas... Eu vou te fazer uma provocação. As pessoas parecem que têm tudo, mas ao mesmo tempo as pessoas não têm nada. Ah, tá aqui com o celular, tô conectado, tô ligado, mas daqui a pouco são pessoas infelizes, são pessoas que estão isoladas, são pessoas que acham que tem tudo, mas não tem nada. Como dar sentido para a vida, já que ela continua? Talvez eu seja repetitivo, mas é identificar os teus motivos, sabe? Aquilo que realmente te faz essência. Quando eu falo para os adolescentes, principalmente nas oficinas, nas palestras para eles, eu provoco eles no seguinte sentido, Leandro. Eu com 36 anos, não adianta falar para vocês com 15, 14, 13 que a vida vai voar e vocês vão se pegar sem cabelo, de cabelo branco, sabe? Não adianta, porque vocês não escutam, porque eu não escutava. Ninguém com mais de 20, 30 anos me falava e eu achava que aquilo ia acontecer. Então eu falo para eles, não me escutem, mas façam o seguinte, todos os dias da vida de vocês, façam aquilo que vocês mais se sentem que faz vocês ser essência. No meu caso, o Eg Baldasso é ler e escrever. Então, todos os dias da minha vida, até em função da nossa profissão, Leandro, a gente é obrigado a ler pelo menos uma notícia, uma matéria e escrever alguma coisinha. Né? Então, a profissão já me garantiu isso. Mas, fora a profissão, eu leio um livro, então, uma coisa que eu estou gostando de ler, fora do meu trabalho, e escrevo as minhas coisas que viram crônica, que viram texto, enfim. Então, pelo menos 1 minuto, 2, 5 da minha vida, todos os dias eu escrevo e leio. E eu falo para eles, se vocês gostam de escrever, de ler, de desenhar, de falar, sei lá, definam aquilo que faz vocês que quando vocês tiverem meus 36 e outros tantos de outras pessoas ali fora,
a vida de vocês vai passar rápido na mesma intensidade, na mesma velocidade que passou para mim, mas vocês vão ver que valeu a pena viver todo esse tempo, porque vocês não se distanciaram de vocês. Vocês não negaram aquilo que vocês são, vocês respeitaram o dom, o talento, o que vocês gostam, que torna vocês a pessoa que vocês são. E isso vai acabar também conectando outras pessoas, tu vai montar uma rede talvez a partir disso, tu vai mostrar para a família, para os teus pais, para as pessoas que estão ao teu redor, que tu gosta daquilo, daqui a pouco vira profissão, ou um hobby que tá junto no teu dia a dia. Então os teus motivos, o que é? É isso? É escrever? É desenhar? É cantar? É jogar um esporte? É praticar alguma coisa? É redescobrir-se ou descobrir-se. Porque daí tu vai ter a internet, tu vai ter o Instagram que tu vai às vezes mostrar aquilo que tu é, às vezes aquilo que tu não é, aquilo que tu tem, às vezes aquilo que tu não tem, mas tu vai se respeitar sabendo que todos os dias tu tá se conectando contigo. Então aquele vazio não vai ser tão grande. Eu, por exemplo, quando eu tô ferrado na vida, que tá tudo dando errado, dá o meu livro pra cá. Naqueles 5, 10 minutos, meia hora, eu não fui nem triste nem feliz, eu fui eu, respeitando o meu momento de vida, mas lendo meu livro, escrevendo o que eu gosto de escrever. O resto do dia pode ser um caos, pode ser vazio, mas aqueles 5, 10 minutos, sei lá que seja, encontrar momentos, criar momentos. Criar momentos, porque senão a gente cai na armadilha do Instagram, principalmente, das redes sociais. Das redes sociais, porque a gente joga ali o que não é. O que a gente gostaria que fosse, que as pessoas vissem em nós, a nossa beleza, o que tu é intelectual, o que tu... Eu sempre falo, a gente expõe aquilo que a gente quer se orgulhar. Eu acho muito interessante essa questão das redes sociais, por exemplo, vou fazer uma selfie aqui, estou aqui no estúdio agora, gravando o programa aqui, estou legal aqui, um sorriso, pá, postei. Quem vai ver do outro lado? Mas olha aí o Leandro, ó, tá feliz, tá gravando, não sei o quê. E como é que foi o restante do dia do Leandro? Exato. O que o Leandro fez? O Leandro andou na chuva, o Leandro teve dificuldades, sabe? Tu mostra uma fração de segundos que não diz, muitas vezes, pode ser que sim, mas muitas vezes não diz tudo que é a tua vida, né? Eu não sei, Leandro, se é porque eu faço terapia já há longos anos, 8 já, porque também parte de uma análise minha, de quem se envolve comigo, mas eu me dou todo o direito e me permito sofrer, falar das coisas difíceis, falar dos meus problemas, dizer para ti, eu não sei fazer isso, Leandro, eu tenho essa dificuldade, tenho essa limitação. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu sei que tem um lado bom meu, um lado talentoso meu também, só que eu percebo que as pessoas tentam esconder tudo de ruim e jogam então na internet aquilo que tem de bom. Só que quando tu começa a esconder tudo de ruim, talvez para ti mesmo tu comece a dizer, não, eu não tenho essa limitação. Sendo que tu tem e não tem problema. Uma vez eu falei para um grande amigo meu que eu era muito desorganizado. E tanto financeiramente, como na minha mesa era um caos, a minha vida era meio desorganizada. Ele me questionou que tu não pode ser assim, tu não pode falar dos teus problemas, tu não pode dizer para os outros que tu tem dificuldade. Eu falei, tá, na época eu fiquei quieto, porque ele era um cara muito bem sucedido. Mas eu questionei ele e um dia eu conversei com ele anos depois e falei, eu não escutei aquilo, cara. Eu continuo falando dos meus problemas, sou desorganizado. Daí ele falou, não, eu revi, eu tô tentando falar os meus erros agora também. Porque não é que ele estava certo ou eu errado, mas eu não tenho problema em falar as coisas ruins, porque tem muita coisa ruim na nossa vida, a gente tem que tentar melhorar, é óbvio. Sim. Mas não dá para ficar vivendo só de coisas boas, botando pro mundo que a gente tem só qualidades, uma vida fantástica, porque todo mundo sabe que não é verdade, que ali a gente está se mentindo. Então, eu acho quase uma besteira, mas que virou meio que lugar comum para todo mundo. Tu tens tido um contato muito maior nos últimos tempos com pessoas, né? Claro, a comunicação por si só, ela exige a presença de pessoas, né? Tua vida de jornalista, né? Não tem outro jeito. A nossa vida de jornalista, ela requer as pessoas. Mas aí entra a questão da escrita, né, de 3 livros já publicados, parece que já tem um 4º sendo preparado, colocado no forno aí. Depois vem toda essa parte também de palestra. Porque o que é uma palestra? Eu vejo que é uma partilha. Tu vai partilhar algo sobre um assunto, vivências, aprendizados, não sei se dicas, mas enfim, vai estar conversando com pessoas e daqui a pouco dizendo, olha, faço assim, por que não, sabe, nesse sentido. E aí vem um outro lado teu também, que até eu estava brincando, que agora você está fazendo, você é celebrante de casamentos. Me fala aí, você tem um encanto sobre as pessoas, com as pessoas. Olha, Leandro, isso foi a maior loucura talvez que aconteceu na minha vida, assim, porque eu já fiz para alguns amigos, já tinha feito para alguns amigos, mas quem eu conhecia a história, geralmente até quem eu tinha apresentado, então era fácil porque tu conhece a história, tu fala um pouco ali na frente e acabou. Sim. Mas eu ainda sou um pouco conservador para algumas coisas. Para mim, casamento então era na igreja, alguns eram fora, mas enfim. E quando
Quando me convidaram para fazer de forma oficial, profissional, remunerada, foi aquela coisa, tá, mas E agora? e agora? Não sei, talvez fiz e foi talvez, além da minha maior loucura, talvez a minha maior surpresa, porque adorei fazer aquilo. Primeiro que é um momento só de felicidade. Não cabe a tristeza ali. Sim. Não é aquela palestra que tu chora, ri, é meio que uma montanha russa, tu vai para lugares que talvez tu nem imagina. Ali, quando tu conta a história de duas pessoas que se amam e se permitiram, escolheram o outro para a vida toda, é algo fantástico. Tu vê o noivo chorando, a noiva chorando, os pais se emocionando, os convidados. Padrinhos, né? Relembrando da história, recentemente eu fiz para um casal de médicos, são de Porto Alegre, mas estão morando em Bento Gonçalves, e a noiva perdeu o irmão na tragédia da Boate Kiss. Sim. Então tinha esse ingrediente muito mais emotivo que em outros momentos. Então eu tinha que tomar cuidado para abordar o assunto, é óbvio, porque faz parte. O namoro tinha começado pouco antes da tragédia, e o que alicerçou a história dos dois foi a barra que passaram juntos e o porto seguro que o então namorado se tornou para namorada que era a irmã daquele rapaz que faleceu na Boate Kiss. Então, abordar, olha o tamanho disso, olha a história que tem por trás. Eu sou um privilegiado, assim, eu agradeço a Deus todos os dias, porque também tem histórias para eu até escrever, virar um livro daqui a uns anos, talvez, me inspirar naquilo. Eu conto até para minha namorada, quando eu tô fazendo as entrevistas então, celebração, Sim. é que eu percebo o quanto também eu sou feliz e beneficiário, digamos assim, com a relação que eu tenho também, porque tu acaba até fortalecendo tua própria relação em ver tantas coisas, o que os casais passaram, a história de superação de muitos, crescendo juntos, alguns estão juntos há 15 anos, então construíram. Esses dias casei o Paulinho Dalzocchio e a esposa, que nunca tinham casado, então de uma forma, digamos, oficial. Aqui em Farroupilha? Foi no Caminho de Pedra. O Paulo Roberto Dalzocchio? Paulo Dalzocchio, ex-prefeito Dalzocchio? Então, foi diferente porque, imagina, todo mundo que casa Paulinho e a Lucy? Paulinho e a Lucy. Geralmente, quando casa, namoram há pouco tempo, então tem toda uma vida pela frente. Sim. O Paulinho e a Lucy foi diferente. Ele já tem uma vida construída, tem mais muita ainda pela frente, mas já tem uma história de mais de 30 anos juntos. Então foi uma coisa espetacular fazer aquela cerimônia, muito simples, foram apenas 20 e poucos convidados, a família mesmo. Bem restrita. Sabe? Então tu pega histórias diferentes. Esses dias eu fiz com o rapaz cadeirante, então também tem um envolvimento de além do amor, de tudo mais, um cuidado muito grande por parte da noiva para o noivo. Então são histórias assim que eu vou somando, já estou sempre na expectativa da próxima, porque não sou padre, não sou pastor, não tenho nada de abençoar ou fazer religião. Então não é isso comigo, é contar a história, entender a relação dos dois, como eles se tratam. É dirigir uma palavra de... É nesse sentido, né? Saber como um trata o outro. Às vezes eu, como jornalista, daí vai a parte, eu vou ao fundo, faço uma entrevista, tento buscar dos noivos o que extrair o máximo possível. O que eles nem às vezes falaram um pro outro. Tanto é que eles escrevem os votos e eu peço para me mandarem antes. Porque eu meio que fiscalizo. Sim. Porque às vezes o voto é meio quase automático. Eu te amo, porque... Aí eu provoco os noivos. Vocês me falaram coisas tão mais profundas. Melhora esse voto aí, eu brinco com eles. Porque tu vai no âmago dos dois, como começou, superações que tiveram. Então foi e está sendo uma experiência maravilhosa. E além disso também, com muita frequência aqui na nossa região, há poucos dias também em Farroupilha, você foi patrono da Feira do Livro, né? Diversas feiras do livro te convidando para ser patrono. Sim, a emoção muito grande, em especial dessa oportunidade. Se volta com a criançada. E também porque foi na escola que tudo começou. Eu fui aluno do Lourdes. Foi aluno do Lourdes. Eu não lembro qual foi o texto, mas o primeiro texto escrito como futuro escritor, então, foi no Lourdes. Naquela carteira, como nossa falava na nossa época, naquela cadeira, naquela sala de aula, foi escrito a primeira palavra, o primeiro texto. Então, voltar como patrono dessa Feira do Livro foi algo assim, me emocionei demais. Minha mãe veio de Curitiba para acompanhar a abertura e tudo mais, porque se orgulhou do filhão. Então, aquela conexão com o meu passado foi algo fantástico. E as feiras do livro têm chamado, porque felizmente, no meio desse caminho todo que os livros começaram a construir, a conexão com os adolescentes foi também uma outra grata surpresa, porque eu percebi que o mercado está muito polarizado entre infantil, quem escreve para criança, quem faz palestras para o público mais infantil, e para o público adulto, maturidade, terceira idade, o público adolescente. O público adolescente não tem tantas opções assim de escritores e palestrantes.
É mais difícil falar para esse público, se conectar com eles. Eles estão muito digitais. Eles estão numa ansiedade ainda maior do que a gente vivia na nossa época. Eles querem tudo muito de forma imediata, o que não, a vida não é assim. Então falar para eles e fazer com que eles se concentrem, ganhar do celular é muito difícil. Felizmente descobri que consigo fazer. Então por isso que as escolas, as prefeituras, pelas feiras dos livros estão me chamando para falar então para o público aí finais do fundamental para o ensino médio, Sim. que é onde eu consigo falar mais e também. Nossa, ali eu rejuvenesço, ali eu brinco com eles. Recentemente eu tive em Farroupilha para 7... Dos teus 30 anos tu volta para os teus 15. Eles brincam comigo, me chamam de careca, eu faço piada, daí eles gostam da história. Então tem uma conexão. Eu fiz 7 palestras em maio em Farroupilha, aproveitando o dia municipal, que virou o mês municipal da leitura. Da leitura, né? Então, dia 5 de maio, o dia da leitura. Então eu fiz no Oscar Bertoldo, no Presidente Dutra, no Teotônio Vilela, em vários, no João Grenene, sei lá, agora desculpa aos outros que eu esqueci aqui. E tu falar para eles de realidades diferentes, alguns têm um pouco mais de carência, outros têm um pouco mais de oportunidades, tu vê que borbulha a vida ali. E falar para eles, falar da relação com os pais, que eu gosto tanto de colocar, que a vida deles vai acontecer, mas eles têm que ter calma, porque não vai ser da noite pro dia o sucesso, a carreira profissional, mesmo quem quer jornalista, quem quer medicina, quem quer qualquer outra coisa, tem uma maturação. Eles têm que até aproveitar, inclusive, essa demora para conseguir errar. Porque hoje eu dou esse exemplo nosso. Se eu erro, se tu erra, fica muito feio. Eu digo erro crasso. Se tu fizer uma entrevista ruim, se tu se perder a linha no meio de uma entrevista, se tu não fizer o teu trabalho como jornalista, tu vai ser julgado. Eu vou ser julgado porque a gente, felizmente, criou uma carreira sim. que a gente sabe como lidar com situações de improviso e tal. Quando a gente tinha 20 anos, não. A gente errava... Sim. Não sabia como fazer uma entrevista, perdia uma pauta, porque é parte do nosso crescimento. Então eu Mas falo nesse eles, estágio não dá mais. Não dá mais. E vocês podem errar, então queiram errar, aproveitem para errar, porque quando um médico... porque é um aprendizado. Um médico vai errar numa mesa de cirurgia, bicho, é uma vida que está ali. Agora, na preparação dele como estudante, ele tem esse direito. E Sim. todas as profissões. Então também essa calma eu tento passar um pouco para isso, porque a vida vai acontecer no devido momento. Com certeza. Eg, nosso tempo já nos limita, eu quero te deixar com os 2, 3 minutos finais. Mais uma vez, obrigado. Fica à vontade aí para fazer o desfecho desse teu bate-papo aí. Bom, eu quero agradecer tanto a ti, com a TV Serra, a comunidade de Farroupilha, porque os projetos com quem eu crio, que eu invento, que vão para a rua, tem esse respaldo sempre de Farroupilha. Eu gosto muito dessa conexão que eu tenho com a minha cidade. Mas fica esse recado, porque com quem eu tenho falado, tanto a palestra para os adolescentes, a palestra para o público em geral, agora essa nova vida continua, e as celebrações de casamento, então esse novo capítulo na minha vida, mas principalmente as palestras, eu tenho percebido muito claro, Leandro. Tem o EG, que tem um produto, que tem um conteúdo, e tem a ponta que quer, que gosta de receber. Eu tenho percebido muito isso. Óbvio que eu falando do meu trabalho parece que eu estou vendendo meu peixe, mas fazendo isso, está faltando um pouco aqui de conexão que o SESC fez, trazendo essa palestra, que a prefeitura fez, que algumas outras prefeituras da região têm feito. Eu tenho percebido que existe o produto, existe o conteúdo e existe a ponta querendo receber. Então, empresários, instituições, entidades que queiram levar, então, para os seus associados, para os seus funcionários, eu acho que vale a pena uma conversa para a gente poder, daqui a pouco, sentar, ver como é que pode trabalhar isso, porque eu acredito que todo mundo vai sair ganhando e Farroupilha como um todo e a região pode ter momentos bacanas que já estão acontecendo, mas pode se replicar e muito ao longo do tempo. Com certeza. Eg, obrigado, sucesso e continua com essa garra e com todo esse otimismo sempre. Vai lá. Isso não muda, tomara que continue, porque a vida continua, como a palestra diz, encontrando motivos e sendo recebido sempre com todo esse carinho. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Ótimo, legal. Vai lá, diz meu amigo Eg, vai lá, toca a ficha, vamos em frente, esse é o caminho. A vida é assim, a gente vai aprendendo e a vida continua. Aliás, a vida precisa continuar, né? As materialidades, o que a gente tem na vida, dão sentido, mas o mais importante é a tua essência, que tem que estar alinhada, que tem que estar focada. Ficamos por aqui com o nosso bate-papo de hoje. Um grande abraço, até amanhã com mais uma edição da Entrevista do Dia aqui na TV Serra.